Oi, pessoal. A aula vai ser a respeito da prática, né? Explicação da aula prática de cromatina sexual. O que é cromatina sexual? Então, fazendo uma retrospectiva histórica, a primeira vez que se observou esse tipo de cromatina foi em 1949, quando um pesquisador canadense, o Murray Baer, observou, junto com um estudante dele, que havia nos núcleos das células de gatas fêmeas um corpúsculo que corava mais forte e que estava ausente nos núcleos dos machos. Então, ele observou vários núcleos e os machos sempre ausentes e nas fêmeas sempre presentes, mas ele não conseguiu explicar o motivo, a origem desse corpúsculo. Mais tarde, em 1960, a médica Mary Lyon, ela fez uma proposta que é chamada de hipótese de Lyon, e que mostrou, hoje já comprovada essa hipótese, de que os corpúsculos eles são resultado do processo de inativação do cromossomo X, de um dos cromossomos X nas fêmeas. Então, nós fêmeas temos 2 cromossomos X, enquanto o macho tem apenas um, né? E por conta disso, um desses 2 cromossomos precisa ser inativado. Isso ocorre ao longo do desenvolvimento do embrião, mais ou menos no 16º dia do desenvolvimento, e nesse momento, um dos 2 cromossomos X, ou do pai ou da mãe, ele vai ser inativado em cada núcleo, em cada célula. Todas as células filhas daquela célula em que houve a inativação vão manter o mesmo X inativado. Então, aqui a gente está vendo onde ficou o paterno, ficou ativo, e o materno ficou inativado. Todos os descendentes dessa célula, ao longo da vida toda dessa pessoa, vão ter o mesmo X inativado. E da mesma forma, quando é o contrário, né? Quando o da mãe permanece ativo e o do pai é inativado. Para você saber quantos corpúsculos de Barr uma célula tem, você vai ser sempre um único X permanece ativo e todos os outros são inativados. Então, o número de corpúsculos ele segue essa fórmula. É o número de cromossomos X menos 1. Aqui mostrando um exemplo dessa raça de gato, chamada de Calico Cat, onde a gente tem a cor laranja, que é definida por um alelo, um gene que tem um alelo no cromossomo X, e a preta pelo alelo correspondente. Então, quando a gente olha aqui nesse gato, a gente vê regiões onde um X está ativo, o outro X está ativo. Essa parte branca aí, ela é definida por um outro sistema, o dorso, né, do gato. Então, aqui só fazendo uma analogia, se fôssemos nós humanos, digamos que tivéssemos um sistema parecido, a gente poderia ter regiões no corpo onde a gente teria também colorações diferentes. Então, aqui mostrando o núcleo sem corpúsculo de Barr, por exemplo, isso pode ser um homem, 46XY, ou uma Turner, 45X. Um corpúsculo de Barr poderia ser uma mulher normal, 46XX, ou um Klinefelter, 47XXY, né? Então, N menos 1 igual a 1. Nesse caso aqui tem 2 cromossomos X, então sobra um corpúsculo. 3 cromossomos X, 2 corpúsculos, né? 4 cromossomos X, 3 corpúsculos e assim por diante. Aqui mostrando um esquema, isso é de um livro de genética médica, onde a gente observa aqui a mesma situação que eu expliquei, né? A ausência de corpúsculo, pode ser Turner, pode ser um homem normal, ou pode ser também anomalias no Y, já que o Y ele não forma corpúsculo, ou seja, ele não tem um sistema de inativação, ele continua, todos os cromossomos Y continuam ativos. Um corpúsculo, mulher normal, XXY, XXYY e assim por diante.
2 corpúsculos triplo X, triplo XY, triplo X2Y, 3 corpúsculos, 4 cromossomos X, 4 cromossomos XY, e 4 corpúsculos, 5 cromossomos X. Todas essas situações já foram observadas em bebês nativivos, quer dizer, eles chegaram a nascer, eles se desenvolveram. Essas que estão com essa região aqui achuriada em azulado, são questões onde essas alterações provocam quadros sindrômicos, inclusive alguns com deficiência mental. O Y, como eu falei, ele não tem um sistema de inativação, mas ele tem consequências quando ele aparece a mais, né? Então, aqui eu estou mostrando a situação chamada de duplo Y, né? 2N47XYY, que é chamado de supermacho. Esses indivíduos, eles em geral são mais altos, mais fortes, mas eles têm uma tendência à violência, né? Ao desenvolvimento de atos violentos, inclusive alguns são famosos por serem criminosos, né? Aquelas carnificinas, etc. E a presença do segundo Y também provoca infertilidade parcial. Então, foi observado que esses cromossomos, esses indivíduos com o duplo Y, a incidência desses indivíduos ela é maior em prisões de pessoas de alta periculosidade do que na população em geral, como está mostrando aqui nesse quadro. Então, descrevendo esses 2 cromossomos, né, o cromossomo X, aqui, ó, os 2 na mesma ampliação, ele é muito maior do que o Y, né? Ele tem pouca heterocromatina constitutiva, só essa região pericentromérica, enquanto no Y, não, o braço longo quase todo ele é inativado, né, na forma de heterocromatina constitutiva, e a região pericentromérica também. O X é bem maior, é rico em genes, né? Ele só aparece uma vez no sexo masculino, por isso a gente chama isso de hemizigoto no macho, e tem pouca heterocromatina, como eu falei. O Y, por sua vez, é um cromossomo bem menor, tem poucos genes ativos, a herança dele é holândrica, quer dizer, de pai para filho homem, grande quantidade de heterocromatina constitutiva, e a herança ligada ao Y, que é específica do Y, ela envolve principalmente 2 genes, que é o SRY, também chamado de TDF, fator determinante do testículo, ou androgênio, e o SP3, que é o fator da espermatogênese. Aqui mostrando que os cromossomos X e Y, eles têm regiões de homologia. As 2 regiões que têm a maior homologia são essas regiões chamadas de par, PAR, né? No braço curto e no braço longo. A região par significa em inglês, né? A sigla em inglês, da região pseudo-autossômica. Por que pseudo-autossômica? Porque é nessas regiões que é possível que os cromossomos façam pareamento e sofrem crossing over, então eles se comportam como autossômicos e não como cromossomos sexuais, né? Essa região também tem um gene CHOX, que ele está associado com o desenvolvimento, alongamento dos ossos, e que no caso das pessoas com síndrome de Turner, o fato delas não terem esse gene em duplicata, ter ele só uma vez, é um dos fatores que provoca a baixa estatura. O cromossomo X e o Y, né, embora eles tenham essa diferença de tamanho, eles têm muito em comum. Por quê? Porque eles têm várias regiões de homologia, né? Então, da região do X, 12 genes que tem no Y, essas regiões, principalmente aqui, que são regiões inativadas, que não estão funcionando, eles ainda têm homologia com o cromossomo X.
E outra coisa interessante é que o cromossomo X, aquele que forma o corpúsculo, aquele que fica inativado, né, que forma aquela região que fica bem corada, esse cromossomo X tem 16 genes que fogem do processo de inativação. Então, é isso que diferencia, por exemplo, uma Turner de uma mulher normal. Por quê? Porque se o X todo fosse inativado, todos os genes, uma Turner com um cromossomo X só, ela não teria algumas alterações com relação a uma mulher que não é Turner, né? O X que inativa, ele tem essa região aqui, que é o centro de inativação do X, né? E apenas 2 genes da extremidade do braço curto, nessa região par aqui, entre o X e o Y, eles sofrem recombinação. Uma coisa interessante é o fato de que o X e o Y têm genes em comum, e isso fez com que os pesquisadores avaliassem os mamíferos em geral e analisassem como é que isso evoluiu do ponto de vista, né, ao longo do tempo. Então, aqui está mostrando um artigo onde ele mostra uma hipótese, onde ele comparou o cromossomo X e o Y às sequências de humanos e de primatas, né? E a ideia é que o X, ele há mais ou menos 166 milhões de anos atrás, talvez mais, né? 300 milhões, pelo menos isso, ele era o X e o Y eram cromossomos homomórficos, eles não tinham diferença na morfologia, um não era grande e outro pequeno, eles eram como os autossomos, eles tinham a mesma morfologia. Ao longo do tempo, se acredita que o X manteve todos os seus genes, ou pelo menos a maioria, enquanto o Y ele foi perdendo genes, né? Ele especializou, porque ele adquiriu alguns genes específicos da sexualidade, e outros genes foram perdidos ou se transformaram em genes quebrados, que a gente chama de pseudogenes. Há um tempo mais recente, aqui se hipotetiza, há 6 milhões de anos mais ou menos, os chimpanzés perderam 5 genes que ainda estão presentes no nosso cromossomo Y. Então, isso mostra que provavelmente, né, ao longo do tempo, o Y ele foi diminuindo de tamanho, ele foi encolhendo. Tanto que esse artigo, o título dele é O cromossomo Y está desaparecendo. É bem interessante, eu recomendo, né? Então, se acredita que, em termos evolutivos, o Y seja um X que encolheu, que foi perdendo sequências. Então, aqui é um outro artigo, nesse caso é um artigo não científico, é um artigo de divulgação, baseado em vários artigos, né? E ele fala um pouquinho sobre essa teoria, tem uma teoria, inclusive, de que o cromossomo Y de primatas, né, e humanos, ele vai desaparecer em cerca de 2 milhões de anos. Tanto que já existem alguns mamíferos com sistema X0 identificados. Então, aqui mostrando há cerca de 300 milhões de anos, né? Os cromossomos X e Y, eles eram homomórficos, eles eram do mesmo tamanho, parecidos. O Y foi desenvolvendo sequências específicas, né? Que eram diferentes do X. Parte dos genes do Y, eles foram silenciados, bloqueados e deixaram de se expressar. Isso fez com que nessas regiões se acumulassem mutações, esses genes também se tornassem genes não funcionais, pseudogenes, como eu falei, né? E aí, com o tempo, né, o Y, ele hoje quase não tem genes, né, no caso de humano, e a hipótese é que ele desapareça, né, em mamíferos, como já aconteceu em alguns roedores. Então, aqui está mostrando 2 espécies asiáticas que não têm mais o Y, só tem
sistema sexual é X0, igual ao dos gafanhotos, como eu expliquei. E aqui um outro grupo de roedores da África. Então, isso evoluiu independentemente nesses dois grupos. Então, o que acontece na presença do Y em humanos? Como eu falei, o Y ele carrega esse fator chamado SRY, que é o fator chamado androgene. Na presença do androgene, toda diferenciação sexual ela é ativamente induzida a desenvolver a diferenciação masculina. Na ausência do androgene, toda diferenciação passivamente, quer dizer, pela ausência, vai se desenvolver para o sexo feminino. Então, o que isso decorre, né? Qualquer defeito nesse gene, SRY, que é tipo um gatilho da diferenciação masculina, a ausência da expressão dele pode provocar erros, né, na diferenciação sexual. Aqui, mostrando novamente aquela região pseudoautossômica, né, aqui só está representado o braço curto do X e o Y inteirinho. Então, nessa região aqui tem um crossing over obrigatório, né? Um daqueles pontos quentes que eu falei. Só que, se tiver um crossing over fora dessa região, aqui mais abaixo, envolvendo esses genes aqui do X e esse fator da espermatogênese, o androgene que eu falei, o que é que vai acontecer? O androgene vai para o cromossomo X e esse gene aqui do cromossomo X vem para o Y. Isso pode provocar um fenômeno onde uma mulher, fenotipicamente mulher, ela pode ter cromossomo XY, né? E um macho pode ter o cromossomo XX. Por quê? Porque basta ele ter um X com o androgene no lugar do gene do X para induzir a diferenciação. E a mesma coisa a mulher, se ela tiver um Y sem o androgene junto com o X dela, ela vai desenvolver, né, essa diferenciação feminina, mas ela tem o cromossomo Y, né? Então, aqui só mostrando como é que o X e o Y, eles pareiam na meiose. Então, eles só pareiam por essa região aqui, que é a região pseudoautossômica que eu falei, né? Essa região da extremidade do braço curto. Aqui, só mostrando uma situação onde houve um pareamento errado, onde houve aquele crossing over fora da região pseudoautossômica. Então, vejam aqui que é bem curtinho. Aqui o pareamento foi bem adiante, né? Então, teve aquele crossing over obrigatório e teve outro aqui embaixo. Então, isso vai provocar alterações como aquela que eu disse. Esse aparecimento de mulheres XY, que tem o fenótipo feminino, é chamado de síndrome de insensibilidade androgênica. Inclusive, nós tivemos uma judoca que participou, medalhista olímpica do Brasil, a Edinancy Silva, que se descobriu, porque nas Olimpíadas, naquele tempo, você tinha que fazer o teste e ver, e se ela descobriu, fazendo esse teste, que ela era mulher, mas ela era XY. Então, essa insensibilidade androgênica, o que é? O androgene, aquele que tem que induzir a diferenciação masculina, ele não funcionou, né? Então, pode ser um Y sem o androgene, mas tem outras possibilidades, né? Pode ser também uma falha na expressão do androgene, pode ser uma falha no sistema de sinalização dos hormônios, da testosterona, que é essa DHT, ou então o receptor do androgene, ele também pode falhar. Em todas essas situações, essas mulheres vão ter essa síndrome de insensibilidade androgênica. Ela pode ser total ou parcial, tá? E a incidência é de 1 em 20 mil no caso da síndrome total, tá?
ela é chamada de SAI em inglês, e eu pus aqui um link para um vídeo que vocês podem assistir e ouvir falar mais sobre essa questão. Todas essas mulheres aqui da foto, elas têm SAI, isso é uma associação lá dos Estados Unidos, né? Em diferentes graus, como eu falei, né? Ele pode ser total ou parcial. E aqui também tem um link falando sobre essa questão. Então, essa questão da determinação sexual, ela às vezes é bem complexa, chega a acontecer do bebê nascer e os médicos não saberem exatamente o que informar aos pais com relação ao sexo da criança. Isso é de um livro da época minha de graduação. Então, vocês veem que tem variantes com relação aos cromossomos sexuais, mas tem várias outras questões envolvidas com relação, né, a vias metabólicas, a questões de erros em genes, etc. Né? Então, esses indivíduos que eles estão entre os dois sexos, eles são chamados de intersexo, e pelas Nações Unidas, né, pela Comissariado de Direitos Humanos, né, eles incluem todos os indivíduos com cromossomos, hormônios sexuais, órgãos genitais, que não se encaixam nas definições anatômicas típicas para homens e mulheres. Hoje já existe uma legislação específica para essas pessoas, porque antigamente eles ficavam no limbo, inclusive sem poder se registrar ou escolher o nome, etc. Aqui algumas questões envolvendo os cromossomos sexuais. Então, algumas vocês já ouviram falar, no caso a Turner, que ela tem o cromossomo X, né, só um. Antigamente se escrevia X0, mas pode escrever também 45X. Então, em geral, elas são estéreis, tem baixa estatura por causa daquela questão que eu falei do gene, seios pequenos, o tórax largo, pescoço alado, malformação das orelhas, né? Às vezes, a Turner, se ela for tratada com hormônios logo cedo, ainda jovem, ela vai ter um desenvolvimento muito ameno dos sintomas de Turner, inclusive pode ter um excelente desenvolvimento intelectual. A mesma coisa o Klinefelter, que é 47XXY, né? Nesse caso, eles têm pênis, têm testículo, mas ele tem vários desenvolvimentos secundários femininos, por exemplo, seio, cintura, etc. Nesse caso, se a pessoa optar e quiser desenvolver o sexo masculino, ela também pode fazer tratamento com testosterona. Então, como é que é feita a análise da cromatina sexual, que é o principal objeto da prática de hoje, né? Então, normalmente a gente coleta as células da mucosa bucal. A primeira coleta a gente descarta, porque tem muita célula indiferenciada. E a segunda coleta a gente distribui sobre uma lâmina e coloca numa cubeta com éter e álcool etílico, na proporção de 1 para 1, para fazer a fixação. A gente já fazia muito essa prática pessoalmente na aula, onde a gente coletava isso com os próprios alunos. Depois transfere para uma série etílica, primeiro a 50%, depois a 70% de etanol, 2 minutos cada, seca e faz uma coloração ou com ácido acético ou com orceína acética por 2 a 5 minutos. Monta a lamínula e observa no microscópio. Então, aqui tem um exemplo, né, de ausência do corpúsculo de Barr, de indivíduo masculino, e presença do corpúsculo de um indivíduo feminino. Então, quais são as tarefas dessa prática? Analisar as fotomicrografias que a gente está mandando, né, no roteiro, que vai ter com e sem corpúsculo em diferentes situações, responder as questões do roteiro, parte delas são baseadas na explicação que eu dei agora nessa aula. Então, aqui tem alguns links, algumas coisas de leitura recomendada, e obrigada. Então, a gente se vê e até breve.